Fala galera, Thaís, Elvis, nos ouvem bem aí? Tudo certinho? Sarita, pois é, eu vou precisar. Muito bem, estamos aí de volta para mais um Direto e Reto e hoje vai ser muito legal que nós vamos ter aí o Pastor Luiz conosco. E Pastor Luiz, assim que você entrar aí, por favor, nos dê um alô para que a gente possa chamar você para participar, ok? Muito bem, galera, vamos entrando aí. Tema do nosso Direto e Reto hoje vai ser salvação só pela graça. O que será que vai acontecer? Se você tiver aí alguma pergunta, algo para fazer para o Pastor Luiz, já pode ir anotando aí, escrevendo, para que a gente possa também passar essas perguntas para ele. Você vai ver que tem aí um quadradinho, né, com um ponto de interrogação. E aí você pode escrever a sua pergunta e mandar direto ali, ok? Então tem aí esse quadradinho que você pode clicar e fazer suas perguntas por ali. A Pri tá aqui, tomando um chimarrão. Agora sim, Pastor Luiz entrou. Pastor Luiz, é só você mandar aí a solicitação para eu poder aceitar aqui e você entrar junto conosco, ok? Com aquela voz. Mais à noite essa voz. Mais à noite ela vai fazer essa vozinha. Pastor Luiz, agora sim. E Me aí? ouve bem aí? Sim. E aí, me ouvem bem também? Sim, muito bem. Seja bem-vindo aí. Queria agradecer você por ter aceitado aí o nosso convite para falar Olha, sobre topete, esse assunto. Oi? olha meu To- topete. Topete tá bonito, tá bem pro contexto de hoje, jovem, né? Só faltou um gel assim. Ah, esse é um careca com estilo moicano. Exatamente. Mas muito legal ter você aqui com a gente, viu, pastor? E legal para mim também. Estou bem feliz aí de bater um papo com essa gurizada maravilhosa aí que ama Jesus e que vai conquistar a sua geração aí para o Senhor, né? É muito Amém. bom desse momento. Amém. Então, pastor Luiz, na verdade nós vamos dar início aí ao direto e reto, né? A ideia é que o pessoal que está participando da live nos mandem perguntas, né? E assim que essas perguntas vão sendo enviadas, eu repasso para você. Então, eu queria já entrando um pouco assim, antes de entrar no tema, falar assim que nós queremos também gravar essa live para ficar salvo. Eu creio que é um assunto muito legal também de a gente ter uma direção sua assim em relação a como a Fonte Church, como o AGR, nós precisamos caminhar dentro disso, né? Então, de repente, a gente vai repassar isso adiante para que a gente tenha aí um direcionamento seu para todos nós. Ok? Ok? Então Beleza, não vamos. tem problema. Oi? Embora a gente aí vai, nos próximos meses, aí vamos escrever também sobre isso, né? Ah, legal. Eu já, Já já uma comecei notícia a até conversar nova. sobre isso, né? Eu já conversei um pouco aí na terça top que a gente está enviando para todos os pastores sobre. Primeiro foi sobre Santa Ceia, né? Uhum. Depois foi sobre o batismo. E, por fim, agora na última foi sobre casamento, divórcio e novo casamento, né? E o tema da salvação também vamos precisar entrar, né? Nós vamos escrever alguma coisa sobre isso, Ótimo. mas de maneira mais sistemática, né? Aqui vai ser mais na forma de bate-papo. Exatamente.
às vezes faltam algumas ideias e alguns textos, bíblicos, né? Algumas coisas melhor refletidas, né? Uhum. Então a gente espera para soltar então oficial. Então aqui fica uma prévia aí dessa pregação que logo vai ser lançada. Então vamos ter a honra de ouvir um pouco já essa introdução desse assunto, né? Então já vou jogar a pergunta aí que o pessoal elegeu aí para esse direto e reto. Então, a salvação, pastor Luiz, é só pela graça? Talvez antes de responder essa pergunta, eu queria devolver a pergunta um pouco para você, Matheus. Eu sei que o Ok. entrevistado sou eu, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, que anda mais no meio da gurizada, talvez dizer para mim e para quem está nos ouvindo e participando, por que que essa pergunta adquiriu um significado tão importante? Por que que esse tema se tornou tão evidente, tão necessário, ou tão debatido nos dias de hoje? O que que você está vendo, ouvindo, percebendo aí no meio da nossa GR, para que esse tema, de repente, se torne tão relevante assim, para a geração de vocês? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, é uma boa pergunta isso, né? A gente talvez teria que refletir um pouco mais, assim, né? Mas eu creio, assim, que a gente vem, talvez, de uma tomada, né, de cristianismo que a gente acabe levando as coisas por mérito pessoal para viver certas coisas em Deus, né? E à medida assim que a gente entra, talvez nessa linha, né, de discussão e de teologia, a gente acaba às vezes bagunçando um pouco essa temática, né? E por isso assim, eu acho que surgiu isso mais o interesse de entender melhor, né? Porque eu creio particularmente, às vezes é difícil, né, a gente entender que realmente eu não preciso merecer algo de Deus para que eu tenha, né? E eu acho que Uhum. essa é a maior confusão, né? A gente vive talvez uma sociedade de meritocracia, né? Ah, você tem que batalhar muito para você ter certas coisas, você tem que estudar, você tem que se esforçar, e eu acho que isso realmente é importante. Mas eu acho que às vezes a gente tenta trazer isso, talvez que a gente vive socialmente como um todo, para algo da nossa fé. E eu acho que isso que acaba gerando uma certa confusão, e por isso é muito importante, né, que a gente entenda isso tudo à luz da palavra de Deus, que é clara, né, Uhum. e evidente a respeito disso. Mas eu acho que é Uhum. até legal os jovens que estão participando, talvez participarem junto conosco, né, falarem também o que eles veem da percepção deles pessoal. Mas eu acredito que é basicamente essa mistura que a gente faz, o meio secular com a vida de fé. Essa talvez a percepção que eu tenho. Uhum. Uhum. Legal, legal, legal. Eu tenho observado também e lido alguma coisa nesse sentido e percebido que há no nosso meio também uma geração de jovens que além de estar inserido nesse contexto de ambiente de meritocracia, né, em todos os âmbitos da vida, né, e que eu acho que em certo sentido eles são válidos e necessários, Uhum. mas também há um grupo de jovens aí bastante preocupados com a superficialidade bíblica que também acomete essa geração. Sim, Eu acho que nós temos sido hoje uma geração é bastante, como é que eu vou dizer, influenciada por esse modelo de instantaneidade das coisas. é verdade. Tem que ser muito rápido, instantâneo, pueril, de pouca duração, né? E você constantemente tem que passar para outra e para outra, né? A moda agora não é mais essa, o point não é mais esse, o pregador não é mais esse, né? A cada mês, a cada período, sempre tem um novo pregador, tem uma nova ideia, tem um novo ambiente, um novo local de se reunir, e parece que isso deixa a mente da gurizada assim, um pouco superficial também, né? É. E É nós uma estamos... era de YouTubers, né, pastor? Eu acho que todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo quer pregar sobre tudo, né? E aí vira
uma confusão onde cada um fala o que quer e sempre tem quem ouve. Isso que é o pior, né? É verdade. Talvez a gente precise ou estejamos vivendo um tempo de uma outra reforma, Mateus. Uma das marcas distintivas da reforma trazida pelo Lutero foi a redescoberta da Bíblia e, ao mesmo tempo, o retorno à Bíblia e a possibilidade de colocar a Bíblia na mão do povo, né? Quando Lutero ficou preso, né, no castelo lá da Wartburg, na Alemanha, e os meses que ele ficou lá, na quarentena dele, né, e o Covid lá da época era outro, né, ele precisava ficar escondido, e foram meses que ele ficou lá, entre entradas e saídas dele, e ele traduziu a Bíblia para o alemão. E isso foi revolucionário, né, porque agora não havia mais um grupo detentor da, vamos dizer assim, da interpretação oficial da Bíblia, né, no sentido de direcionar as pessoas de maneira unilateral para um determinado conteúdo, para uma determinada visão, para uma determinada doutrina, né? Lutero disse que a Bíblia é tão simples e tão fácil que até uma criança entende ela, né? Deus fez a Bíblia para até uma criança, quando lê, saber o que é que Deus está querendo dela, né? Então, talvez um desafio que eu gostaria de fazer a esta geração, a geração revolução, é o retorno à Bíblia e ter a capacidade de fazer uma reflexão autônoma. Nós já tivemos um e outro direto e reto aqui em Montemor também, e diversos jovens aí nas minhas viagens com os irmãos. E há, disse antes, uma dependência muito grande de determinadas pessoas que falam em nome de um grupo, né? E a juventude, essa gurizada acaba absorvendo esses conteúdos sem sequer refletir, sem sequer se debruçar sobre a Bíblia e buscar nela, né, resposta, né? Perguntaram para mim já, entrando devagarinho no assunto, né? Perguntaram para mim, pastor, o pastor é calvinista, o pastor é arminiano, o pastor é luterano, o que o pastor é nesse ambiente teológico? E diversos me interpretam como superficial, como que não sou nada, né? Porque você tem que se Você posicionar, tem que se posicionar, exato. numa determinada teologia, né? Calvinista ou arminiana ou coisa desse tipo, né? E eu sou da opinião que nós não temos que nos posicionar, né? Em nenhuma teologia. Nós não precisamos ser partidários de teologia nenhuma. Nós precisamos redescobrir a nossa capacidade de estudar a Bíblia de novo. Eu tenho certeza que à medida em que cada um de nós estuda a Bíblia com afinco, com dedicação, nós todos vamos chegar no mesmo lugar, né? Um crente que estuda a Bíblia com sinceridade, ele já conhece as doutrinas básicas da Escritura. Ele já foi instruído, né, nessas doutrinas básicas. E, em função disso, ele vai poder fazer um estudo muito bom e poder refletir até de maneira mais autônoma, uma palavra meio perigosa, né? Mas de ser capaz de dar razão da sua própria fé sem precisar citar os outros, né? Como o sujeito que vai fazer uma dissertação de mestrado e não diz nada, né? Página após página, ele vai citando os autores que leu, mas ele mesmo não tem nada a dizer sobre o assunto, apenas o que os outros dizem. É verdade. Eu Eu achei acho. até interessante o que um dos jovens colocaram aqui, que talvez essa confusão exista porque muitos jovens vivem essa linha tênue, né? Entre o que é eu viver de forma que agrada o Senhor, o que é eu estar no pecado. O jovem, ele sempre está, talvez, flertando com o pecado. Então, ele quer, assim, ser aliviado de uma certa forma diante de uma corrente doutrinária aí, né? Para que ele viva tranquilo. Eu acho que à medida que esse tema da salvação ele é talvez o ponto central, né, de uma discussão, não que talvez isso não seja importante, mas eu acho que tem coisas muito mais importantes, né, para eu me preocupar que isso, porque na verdade à medida que eu amo a Jesus e eu entrego minha vida para Ele, né, eu tenho muitas coisas a descobrir, muita coisa
mais profunda para experimentar, né? Eu Sim. não tenho que ficar mais discutindo, será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Porque eu tenho muito mais para descobrir dele, né? Sim, sim, sim. É. E só para completar esse pensamento, eu acho que há um certo perigo aí nesse sentido, de ficar fixados no que disse o fulano, no que disse o Beltrano, né, e de repente tornar o que disse determinada pessoa, tornar aquilo a verdade absoluta, né? E ninguém tem a verdade absoluta, é a verdade absoluta que nos tem, né? É Jesus é a verdade. absoluta, é Ele que nos tem. Nós não temos verdade absoluta nenhuma, né? É verdade. Eu, alguns dias atrás, ouvi uma entrevista com um pregador calvinista e ele disse para mim uma barbaridade, né? Ele disse que ser calvinista não é ser seguidor de Calvino. Ele disse que ser calvinista é seguir a mais pura doutrina bíblica. Eu acho isso, para mim, um verdadeiro absurdo, beira a heresia, né? Você dizer que uma doutrina construída por um sujeito, a partir da sua compreensão, da sua experiência, etc., né? Ele formula um tratado teológico, e agora esse tratado teológico que ele formula baseado no texto bíblico passa a ser a interpretação mais perfeita e bíblica do próprio apóstolo Paulo, do próprio Senhor Jesus. Eu acho isso Uau. absurdo, né? Então, ser calvinista é ser um verdadeiro crente, né? E quem não é calvinista é crente meia boca, é crente de segunda categoria, né? Porque não Meu sabe Jesus. nada da doutrina, né? Então, eu não caminho por aí. Eu gosto de ler autores calvinistas, né? Gosto de ler autores arminianos, como dizem na teologia tradicional. Gosto muito da teologia luterana, na onde eu me criei, né? Eu me criei na teologia luterana, li muito Lutero. Gosto de ler. Já tive inclinações calvinistas no passado, mas não penso mais dessa forma em diversos aspectos, né? Mas é necessário que a gente desenvolva essa capacidade de pensar a partir da Escritura. Quando perguntam para mim, eu digo, eu sou bíblico. É verdade. Quero conversar com a Bíblia. Mas algumas coisas que o pastor disse parecem calvinistas. Só, com certeza. Outras coisas que eu vou dizer vão parecer arminianas. Outras que eu vou dizer vão parecer luteranas, vão parecer do fulano, do Beltrano. Já se disse tanta coisa ao longo desse século, já se escreveu tanto, que eu acho que ninguém tem mais novidades a dizer, a expressar. Qualquer coisa que você disser, por mais interessante que seja, se o ouvinte for um leitor assíduo da literatura histórica, vai dizer, não, isso aí o fulano já falou. Ah, isso aí o ciclano disse, isso aí o Beltrano falou. Ah, pois é. É Eu verdade. eu fiz um trabalho na faculdade, quando era ainda estudante, uma reflexão sobre Isaías capítulo 1. Era uma pregação que tinha que ser feita, né? E aí eu fiz uma exposição que eu gostei muito, né? E ao final, quando o professor corrigiu, ele escreveu embaixo com letras vermelha, com caneta vermelha, disse: este texto eu já li no fulano de tal. O que é que ele estava querendo dizer? Que eu citei o sujeito e não coloquei no texto como citação. Aí, quando eu fui conversar com ele, eu disse: professor, ninguém mais pode ter ideia original, né? Todas as ideias originais já foram ditas por alguém, né? Exatamente. Eu disse: professor, eu não li esse sujeito, eu não sei quem é o sujeito, não está na minha... Já era plágio. Ele disse que eu estava plagiando, assim, pô, mas Jesus. você não consegue nem mais dizer algo original, né? Alguém já disse, né, sobre isso. Mas, enfim. Então, vamos à pergunta antes que a live acabe. Ok. Já tem chegado algumas perguntas. Se mais alguém aí tiver alguma pergunta, vai mandando nas caixinhas aí, tá bom, gente? Qual foi a pergunta? Repita, por favor. Salvação é só pela graça? Sim. Sim. Efésios capítulo 2 diz com todas as letras que pela graça sois salvos. É a graça de Deus manifestada no seu amor que opera, que realiza toda a salvação. A salvação é uma iniciativa de Deus.
é obra dele, é ação dele a nosso favor diante da situação que ele viu, na qual nós vimos, e o pecado produziu em nós. O pecado produziu em nós perdição, e por causa disso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, né? E uma única transgressão veio a condenação, mas de muitas transgressões veio a salvação. Paulo está sugerindo que um único pecado foi suficiente para nos condenar. Mas o amor de Deus foi manifestado por causa da quantidade de pecados que nós cometemos. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, subabundou a graça de Deus, né? Amém. Porque o coração do homem, quanto mais erros vê no outro, mais ele se afasta e mais ele tem desprezo, né? Quanto mais errado uma pessoa vive, quanto mais erros ela comete contra mim, mais eu tendo a me afastar dela, a desprezá-la, talvez até a odiá-la pelo que faz contra mim. E a Bíblia ensina ali na carta de Romanos que o Senhor Deus tomou uma atitude contrária. Quanto mais nós fizemos contra ele, mais ele nos amou. Então a graça é a manifestação mais abundante, mais profunda do amor de Deus por nós. Então é só a graça mesmo que opera a salvação. Há outro caminho para chegarmos à salvação. Nenhum mérito está nisso, né? Não há obra nenhuma, não há realização nenhuma que possa colocar você dentro do reino dos céus. O reino dos céus, ele é posto para nós e nós entramos nele por meio da obra redentora do Senhor Jesus. Há uma maneira de entrar, é pela fé. Eu recebo a graça de Deus se manifesta na minha vida mediante a fé. Efésios 2, ele diz isso, né? Pela graça salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Isto o quê? Salvação. Né? A salvação não vem de mim e nem através de mim eu a alcanço. Né? Mas ela vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente que Deus me dá mediante a fé. Né? Quando eu creio nesta obra que foi feita por mim, ela se manifesta a meu favor, se manifesta em mim. Isto é salvação pela fé. Então, é única e exclusivamente pela graça de Deus. Ninguém pode entrar se o Senhor não abrir a porta para que entre. Né? Amém. E uma pergunta que chegou, talvez haja um pouco de confusão, qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Você poderia explicar um pouco sobre isso? Poxa, é tentar explicar agora o próprio coração de Deus, né? Uma vez alguém me perguntou como é que dá para definir Deus? Assim, não sei, né? Deus é indefinível, né? É indescritível, né? Mas eu diria que todos os atributos de Deus, da sua perfeição, da sua santidade e do seu amor, e tudo que está embutido nisso, né? Tudo que está incluído dentro do que a gente chama, né? Santidade, amor, integridade do Senhor, a graça, e tudo que se possa dizer está presente na manifestação de Deus na sua graça. A graça de Deus é a manifestação suprema do seu amor. Né? Então, eu não consigo distinguir muito bem a misericórdia da sua graça. Né? Elas andam de mãos dadas, os atributos de Deus andam de mãos dadas uns nos outros. Né? Eles fluem entre si. Aquilo que a Bíblia fala em Gálatas 5, né, do fruto do Espírito, aquilo não pode ser visto isoladamente, né? Por isso que o Paulo vai dizer que é um fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Né? Por que ele diz que é o fruto e não frutos? Porque são todos elementos de um único fruto, né? Da manifestação do Espírito Santo.
é impossível ao crente ele ter uma manifestação de bondade e não ter domínio próprio, né? Ter do amor e não ter da bondade. Uhum. Ele anda de mãos dadas, né? Então, todos esses atributos perfeitos de Deus fazem parte da sua graça, né? Então, não há como, teologicamente, querer separar a graça da misericórdia de Deus. Eles atuam de maneira conjunta. E o eu creio que é nesse sentido que talvez entre um pouco mais de confusão, né? O que é para você, pastor Luiz, ter essa fé em Jesus, né? Você falou a respeito da graça, de que é algo dado, a salvação é dada pela graça, mas por meio da fé. E o que para você é eu viver essa fé em Jesus? De Primeiramente, forma sintética, talvez. é, primeiramente a gente teria que tentar definir o que é fé, Exatamente. para poder dizer como se vive fé. E aí a gente não tem tempo para isso aqui, porque no Novo Testamento e também no Velho, né, embora no Novo Testamento isso se torne mais evidente, a fé ela tem diversas facetas, né, que na teologia, quando você estuda teologia, você vê os autores, né, tentando dar nomes específicos para essas manifestações da fé, né? A fé salvadora, a fé que realiza, a fé para milagres, etc, 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 né? A fé preventiva, a fé isso, a fé aquilo, enfim. É, mas o Novo Testamento, ele dá diversas definições de fé, né? Tem lugares onde a fé é a doutrina da igreja, né? Tem lugares que a fé é a experiência que eu faço entre irmãos na igreja, a minha experiência de fé. Tem lugares onde a fé ela é uma manifestação para a cura, né? Quando eu experimento algo do poder sobrenatural sobre o físico, sobre a dimensão física, né? Mas existe uma dimensão da fé que na teologia alguns chamam de fé salvadora, né? Por Uhum. exemplo, de que exatamente estou falando? Se você ver nos evangelhos, você vai ver Jesus citando bastante, em muitos lugares, a tua fé te salvou, né? E sempre está relacionada a uma manifestação sobrenatural do Senhor Jesus na vida daquela pessoa. Uhum. Então, existe uma dimensão da fé, por exemplo, que nós podemos dar um nome, termos aí, se quiser fazer reflexão teológica, que as pessoas crédulas têm, que são capazes de receber cura. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, e todas as pessoas que são citadas nos evangelhos, Jesus ainda não tinha realizado a sua obra salvífica, né? Então a fé para a salvação ali ainda não tinha sido manifestada, porque Jesus ainda não tinha completado a sua obra, né? Ali era fé para curar, né? Quando Paulo está numa cidade, agora que eu não me recordo do capítulo lá de Atos, né? Que ele vê um homem, ele olha para o homem e diz que o homem tinha fé para ser curado, né? E manda o homem se levantar, que era paralítico. Então existe Uhum. essa dimensão da fé. Eu imagino que você, quando fez a sua pergunta, você fez a pergunta no sentido da prática diária da vida cristã, né? Uhum. Ou O seja, que é essa fé, né, que me leva a me apropriar dessa graça de Deus que me leva a ter a salvação? eu preciso, antes de mais nada, conforme o livro de Romanos, eu preciso ouvir o evangelho. A fé vem pela pregação. A fé é sempre uma reação com o auxílio do Espírito Santo, né? É uma reação que a pessoa tem à pregação do Evangelho, né? Então, quando o Evangelho é falado para alguém, esse alguém ele tem a possibilidade de ouvir de maneira sobrenatural o que está sendo dito a ele, porque o Espírito Santo opera na vida de todos, né? A Bíblia ensina que o Espírito Santo, quando viesse, ele
convenceria o mundo do pecado, né? Então, dando a entender aqui que há uma ação do Espírito Santo na vida de todas as pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus, né? Para abrir-lhes o coração para crerem, né? Então, toda pessoa, para crer, ela precisa ouvir a palavra de Deus. A fé salvadora é sempre uma resposta ao evangelho pregado. Ela não é uma resposta a uma emoção, a um sentimento, a uma coisa impactante que ela viu na igreja, ou não é uma decisão de simplesmente seguir a Jesus porque ela viu coisas sobrenaturais, né? Não é nada disso. Não é nada disso, né? O povo de Israel viu milagres durante 40 anos, certo? E ainda assim não creu, né? O próprio Deus diz, né? Viram a mão poderosa do Senhor e não creram, né? Eles viram o mar abrir, passaram para o outro lado, e alguns meses depois, na hora de entrar na Terra Prometida, foram incapazes de crer que Deus era poderoso para fazê-los entrar na Terra, né? Então, manifestações sobrenaturais não geram fé. Fariseus e escribas viram muitos milagres de Jesus e não creram, né? Então, a fé verdadeira, ela é uma resposta à pregação do Evangelho, né? Estou compungido, como está lá em Atos capítulo 2, né? Quando Pedro prega, o povo fica com o coração compungido e pergunta: o que faremos, irmãos? E Pedro diz, né? Arrependam-se, né? E sejam batizados para perdão dos pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo, né? E ali começou a igreja. Então, a verdadeira fé é uma fé que recebe de maneira humilde e arrependida a pregação do Senhor Jesus como Salvador do mundo, como Salvador daquela pessoa, como Salvador que morreu na cruz e que ressuscitou. E resultado disso, diz a Bíblia, que o Espírito Santo vem morar na pessoa. Aquele que crê recebe a habitação do Espírito Santo, diz em Romanos 8. E é o Espírito Santo agora habitando na vida do crente que vai conduzir o crente a esta mudança de vida, né? A essa busca por integridade, por santidade, por consagração, por fugir do pecado, sentir culpa quando fazia coisas que no passado fazia normalmente, agora não faz mais, né? Então, quando uma pessoa diz que nasceu de novo, e no seu processo de discipulado, de caminhada na igreja, de andar no Senhor, e ela diz ter nascido de novo, mas a sua vida não apresenta frutos em lugar nenhum, em hipótese nenhuma, ela continua vivendo exatamente como ela vivia antes, a suspeita que se tem é de que ela realmente ainda não nasceu de novo. Eu digo como suspeita, porque não sou Deus para julgar o coração das pessoas. Mas a Bíblia diz claramente que quem é enxertado no Senhor Jesus, ele começa a produzir frutos depois de um tempo. Porque o próprio Senhor Jesus cuida dele. O Senhor Jesus nutre ele, né? Ele diz isso em João 15, na parábola da videira. Então, naturalmente, esse processo na vida do crente começa a experimentar mudança, né? Então, algumas são mais difíceis, outras são fáceis, algumas coisas estão mais arraigadas no coração, outras nem tanto, né? Mas ele entra num processo de discipulado e de transformação de vida por meio da ação do Espírito Santo na vida dele. Então, viver a santidade e andar com o Senhor Jesus não é se esforçar para não pecar mais. É se esforçar para viver no Senhor Jesus. Porque quem vai operar essas mudanças na vida dele não é o esforço dele. E aqui existe essa dificuldade, né? Muitos pensam que é o seu esforço pessoal que vai lhe garantir santidade. A Bíblia diz que o esforço pessoal não serve para nada. E eu preciso desenvolver comunhão com o Senhor Jesus. Eu sei que já estou me antecipando, talvez outra pergunta, mas há um ensino na Bíblia muito bacana que é desprezado hoje, que é que o Davi fala isso nos Salmos: contemplar a face do Senhor.
nós precisamos voltar um pouco para o tempo da contemplação. Uhum. Esse, é, me perdoe, né? Estou querendo pregar e não só responder pergunta, pastor. Tá na benção, pastor. Tem sido bom. Mas eu, alguns anos atrás, eu ia numa leiteria aqui com um irmão amigo da igreja luterana. Ele me dava leite. Eu tinha meus filhos pequenos. Toda semana eu ia com um galão lá buscar 5, 6, 7 litros de leite. E ele sempre me levava para dentro da cocheira. Eu chegava em casa todas as vezes, Mateus. Todas as vezes que eu voltava na cocheira, a Marli estava perto de mim, dava aquela... Vai tomar um banho. Né? Porque no lugar das vacas, você ficando um tempo no meio das vacas e das fezes dela, do cheiro dela, você fica com o cheiro delas. Os fariseus ali do Sinédrio, no início do livro de Atos, quando ouviram Pedro e João falarem, disseram assim: esses caras andaram com Jesus. Então nós precisamos resgatar essa capacidade de contemplar o Senhor. E quando eu falo de contemplar, eu estou falando de expor a luz dele. Porque ficar no ambiente dele faz com que a gente fique com cheiro. Amém. A gente começa a pensar do jeito dele, a gente começa a querer as coisas dele. Então, uma vida de intimidade, de oração, de contemplação dele, de ficar na presença dele, é o que gera a capacidade de vencer os pecados. Porque nós já tivemos vitória sobre o pecado, nós já estamos livres dele, ele não nos condena mais. Uhum. Mas Deus quer que a gente o vença na nossa vida. E nós o vencemos pela vida de fé. E para mim, basicamente, a vida de fé é uma vida de contemplação, de dependência, de aprender a parar diante dele, a se expor à luz, né? E no João capítulo 3, Jesus diz que os homens não querem a luz porque não querem que as suas obras sejam expostas, né? Por isso se expõe. Então, se eu, como jovem, como GR na Fonte Church, quero me livrar dos pecados, eu preciso me expor à luz. Não estou fazendo esforço. Nem yoga, nem meditação transcendental, e nem ficar com os dedinhos nhon, 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 né? Porque não vai mudar absolutamente nada. É só uma represa que fica dentro de água, né? Quando eu quero exercitar o meu próprio esforço para vencer o pecado, é só uma represa. Que eu vou dizer, não, não vou mais cair, não vou mais cair, não vou mais pecar, não vou mais pecar, não vou mais pecar. Isso só vai enchendo a medida da tentação. Até que chega a hora que a represa estoura, e aí o sujeito mete o pé na jaca. Aí ele pergunta, cadê o fulano? Sumiu. Sumiu. Pediu um tempo. Porque agora ele vai meter o pé na jaca. Até se arrepender de novo. Aí, de repente, volta arrependido. Né? Feito o filho pródigo. Mas se a gente se expõe ao Senhor Jesus, a gente vai vencer o pecado sempre, né? Pelo menos aqueles que estão perceptíveis e aqueles que Jesus mesmo vai mostrar para a gente, né? Que quanto mais a gente se expõe ao Senhor, mais o Senhor revela os nossos pecados que acontecem nos relacionamentos, no dia a dia. Né? Quem não se expõe ao Senhor Jesus, de repente se desentende com alguém e não percebe o seu pecado, não percebe o seu erro. Porque o coração dele está endurecido. Mas se ele está em comunhão com o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai dizer para ele, você errou, vai lá te humilhar e pedir perdão. Mas se ele não tem essa comunhão, a Bíblia diz que a consciência dele está cauterizada. E a consciência cauterizada faz com que ele não ouça o Espírito Santo. Ele acaba apagando o Espírito Santo na vida dele. Então, jovens que não têm vida de oração, não têm intimidade, não têm a Bíblia, que não contou, que não terão tempo para estar na presença do Senhor, vão pecar muito. É verdade. Chega, já falei. Como teve um jovem que falou aqui que se você quiser pregar também, você vê com muita alegria. Respondendo pergunta, pregando, é benção de qualquer forma. Mas eu queria passar algumas perguntas que estão surgindo aqui, pastor. No sentido assim,
dessa fé que vem pela pregação, né? Aquele que nunca recebeu dessa pregação, ele pode ser salvo? E outra pergunta aqui, é alguém que vive, tem uma perspectiva de fé de forma diferente, né? Talvez seja de uma outra religião, por exemplo. Ele pode ser salvo? Primeiro, vamos responder a primeira pergunta, que o próprio Paulo responde. Eu não preciso responder. O Paulo responde isso aí em Romanos, no capítulo 10. Ele diz assim... Onde é que está aqui na Bíblia? Aqui, capítulo 10. Diz assim... Ele começa dizendo assim: se com tua boca confessares, capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Eu sou justificado no coração. E com a boca eu manifesto essa justificação. Né? Tudo se opera com a boca. Né? Quando eu confesso, eu estou declarando aquilo que eu sou. Né? Eu vou ser julgado pelo que eu falo, pelo que eu digo. Por isso é tão importante o que eu falo, o que eu digo. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora veja o que diz, versículo 14. Como, pois, invocarão? É necessário invocar, né? Como invocarão aquele em quem não creram? Eu creio no coração e falo com a boca. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então o apóstolo Paulo diz aqui que a salvação vem pelo ouvir a palavra do Senhor. É necessário que ela seja pregada. Por isso que o Senhor disse que a tarefa da igreja é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a palavra do Senhor para a nossa geração. Então, é necessário ouvir o evangelho para poder ser salvo? A resposta é sim. Eu preciso ouvir o evangelho para ser salvo. É o que diz a Escritura, não é o pastor Luiz que está dizendo. E por isso nós devemos enviar para que preguem o evangelho. Né? Qual foi a segunda pergunta? Eu só dentro dessa pergunta, aquele que morre, talvez, sem ter tido essa oportunidade, né, de ouvir do evangelho, ele, no caso, ele não é salvo? Como que é isso? Ele não viu, se ele não ouviu o evangelho, Ele não teve oportunidade, ele morreu e não teve ninguém que foi até ele e pregou esse evangelho. não. A Bíblia diz que não. Pastor, mas como? Não sei, querido. Não precisa ter resposta para tudo também, né, pastor? O apóstolo Paulo, ele dá uma pista que eu não me atrevo a ir muito além daquilo que o apóstolo Paulo diz. Mas ele diz no capítulo 1 de Romanos que os atributos invisíveis de Deus, tanto seu caráter como seu poder, são facilmente reconhecidos pela criação. Né? Então, a criação declara a glória de Deus. Eu já ouvi relatos de lugares remotos onde tribos adoravam de maneira muito sincera apenas a Deus, o Criador. Não conheciam o Pai de Jesus Cristo, né?
nem ao Senhor Jesus, mas adoravam a Deus como único Criador. E não tinha nenhum outro, e era proibido qualquer outra manifestação que não fosse essa. E eu ouvi relatos que o Senhor Jesus apareceu para eles enquanto eles oravam ao Criador. E Jesus apareceu lá e pregou o evangelho para eles, como apareceu para o Paulo. Porque o evangelho que o Paulo pregou, ele diz, ninguém me ensinou. Foi o próprio Senhor Jesus que me apresentou. Agora, a questão é, se o Senhor Jesus apareceu para o Paulo e fez isso diretamente com o Paulo, sendo ele incrédulo, por que não faria em outros lugares? Né? Se o fez com o Paulo. Então, mas ele pode, o Senhor Jesus pode fazer isso? Pode, tanto fez com o Paulo, porque não faria em outros lugares. Então, a grandeza do amor de Deus é maior do que a nossa capacidade de entender as coisas. Uma certeza eu tenho, ninguém vai ser condenado de maneira injusta. Uhum. Isso é evidente, porque um dos atributos de Deus é a sua justiça, a sua perfeição. E ele manifestou a sua justiça para nós. Nós conhecemos a justiça dele. E mediante a justiça que ele manifestou, é impossível que alguém vá para o inferno sem que não devesse estar lá, né? Não devesse estar lá, né? Sim. Você vai dizer para mim, será que vai ter alguém no dia da condenação que não teve nenhuma oportunidade? Eu não saberia responder essa pergunta de maneira objetiva, mas eu pessoalmente tenho convicção de que todas as pessoas que vão ser julgadas naquele dia, de alguma forma tiveram uma oportunidade dada pelas. De que forma, quando, não sei. Não sei. Mas eu creio que a justiça de Deus, aliada ao seu amor, são maiores do que a nossa capacidade de entender. Né? Mas aquele que rejeitou a Jesus, de alguma forma, este será condenado. Não há a menor dúvida disso. O apóstolo Paulo, perdão, o evangelista João diz no livro de João que as pessoas não serão condenadas pelos seus pecados. Elas serão condenadas por não crerem em Cristo. Com a obra do Senhor Jesus na cruz, nenhum ser humano mais vai ser condenado pelos pecados. Ele vai ser condenado por não ter crido. É o que diz o Evangelho. Então, qual é o único pecado que leva alguém para o inferno? É não crer em Jesus. Todos os outros estão pagos, devidamente pagos pela obra de Cristo na cruz a favor de toda a humanidade. Né? Agora precisa receber o resgate deste pagamento. Né? Então, eu penso dessa maneira. Não posso fazer afirmações bíblicas assim contundentes, mas Sim. testemunho bíblico nesse sentido, acho que me permite dizer dessa forma. Uhum. O pessoal tá falando que eu tô muito sério, não é não, gente. Eu tô só refletindo aqui no que o pastor Luiz está falando. Mas eu tô ouvindo, o pessoal tá pedindo o brega manto aqui. Você já ouviu falar disso, pastor Luiz? O brega manto? Isso, estão pedindo aqui se chegar a um determinado número aí, querem que a gente dance, mas estão colocando 50, eu acho muito pouco para isso, porque não sei o que você acha. Por favor, me explique o que é o brega manto, que nem isso eu não sei. É uma dança, parece que típica lá do Nordeste, né? Me fizeram até dançar ontem na live com o pastor Danilo, que fica mexendo o ombrinho assim para frente, para trás. Meu Deus do céu. Mas vai ser salvo quem dança isso? Pois é. Não surgiu essa pergunta aqui ainda. Galera, eu só queria lembrar que quem quiser fazer mais perguntas sobre o tema, vocês podem colocar aqui, tem a caixinha aí com ponto de interrogação, você pode clicar lá e mandar a sua pergunta, ok? A segunda pergunta, pastor, que a gente acabou entrando em outras e não falou, é se pessoas que são de outras religiões, né, que tem outra religião, ela pode ser salva. Por seguir outra religião? Por estar em outra religião. Se for uma religião não cristã,
não pode ser salvo, né? O único nome que implica e que importa, diz a Bíblia, pelo qual sejamos salvos, é o nome do Senhor Jesus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem não invocar não será salvo, né? Então não há meio termo nesse sentido, né? Nós gostaríamos muito de ler a Bíblia e com a leitura da Bíblia colocar todo mundo no céu. Como eu gostaria de fazer isso, né? O próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, ele chega a dizer assim, eu gostaria de ser anátema. Eu mesmo poderia me tornar maldito no inferno se com essa atitude eu colocasse todos os meus irmãos judeus na salvação. Se pudesse, eu faria isso. Tamanho o amor dele pelo seu povo. É admirável. Mas ele disse, se eu pudesse, porque eu não posso, né? O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, né? Diz a Escritura. E aqueles que são filhos dele vão com ele. Porque na Bíblia, a Bíblia diz que só há dois tipos de gente no mundo, né? Os que são filhos de Deus e os que são filhos do maligno. Jesus se dirige aos fariseus dizendo, vocês querem me matar porque querem satisfazer os desejos do pai de vocês. Ele diz, não, nós temos por pai Abraão. Se o pai de vocês fosse Abraão, vocês me amariam, me honrariam. O pai de vocês é o diabo, que mentiu desde o começo, e vocês querem me matar porque são filhos dele. Então, há somente duas gerações na Terra, dos filhos do maligno e dos filhos de Deus. Não existe uma terceira via. Então, quem não é filho do Senhor, ainda é filho do maligno. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse, no começo, que nós éramos filhos da ira e seguíamos ao espírito deste mundo, né? Nós andávamos, éramos escravos dele, né? Por isso que Jesus fala da necessidade de ser liberto, porque somos libertos pela mão do Senhor a nosso favor, né? Pela obra dele na cruz. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não há evangelho em nenhuma outra religião que não pregue o evangelho verdadeiro. Todas as outras são falsas religiões, né? E se há alguma religião, ainda que pregue a Jesus, e junto com Jesus põe outros meios de salvação, também nós rejeitamos. Nós não nos sentimos irmanados com quem diz que Jesus sim, mas também isso e isso, né? Isso nós rejeitamos terminantemente, né? Não quero citar nenhuma religião aqui em particular, mas quem assim aplica e assim vive, nós não aceitamos. Para nós é só Jesus. Ele é tudo para nós. Nós não temos outra coisa a fazer senão viver para Ele, com Ele e para Ele. É só nele a salvação. Amém. Pastor, agora eu vou fazer a pergunta, talvez top 1 aqui, que já surgiu as 5 pessoas fazendo a mesma pergunta. É possível perder a salvação? Oh! Aqui nós entramos num terreno pantanoso. Eita! É um terreno pantanoso, porque há posições divergentes no meio evangélico, né? Eu comungo, quer dizer, eu tenho comunhão com irmãos e irmãs, e são verdadeiros irmãos e irmãs na fé, que dizem com todas as letras que um vez salvo, salvo para sempre, né? Que não há maneira nenhuma de perder a salvação. E a razão que é dita para isto é, uma vez que eu fui salvo, né, e é pela graça de Deus, mediante a fé, como é que eu posso perder algo que me foi dado, né? Se a minha natureza foi transformada, como é que eu posso desfazer a minha natureza? Então é um tema bastante controverso e já foram escritos muitos livros, né? E chega a ser enfadonho tudo que já foi escrito sobre isso, né? Em todas as linhas e dimensões. E é interessante que, até mesmo dentro de correntes teológicas que historicamente sempre afirmaram uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, há pessoas que têm, como é que eu vou dizer, uma própria visão teológica, de tanto ser estudada, discutida, ela acaba criando vertentes.
né? Se você pega o próprio calvinismo, né, como doutrina, existem diversas correntes de calvinismo, né? E é capaz de a gente encontrar até um calvinista que diga que a gente possa perder a salvação, né? Que aí é o fim da picada, né? Porque o calvinismo como doutrina, da maneira como ele se apresenta, é impossível que um crente possa perder a salvação, né? Já no outro extremo, nas posições assim chamadas arminianas, mais extremadas, né? Também afirmam que a pessoa realmente pode perder a salvação. O que penso eu? Nós, na Igreja Fonte de Vida, Fonte Church, melhor, né? Nós temos uma posição, né? Eu já afirmei isso claramente, que nós não somos calvinistas, nem arminianos, nem luteranos, nem preguianos, não somos absolutamente nada nesse sentido. Mas nós temos marcas como limites, tanto de um lado quanto ao outro, né? Não quero falar de esquerda e direita como política, né? Mas nós temos margens à direita e à esquerda, onde a gente pode dizer assim, nós, na Fonte Church, a gente deixa a água transbordar e chegar até aqui. Se você passar daqui, você está extrapolando aquilo que nós, como igreja, pensamos, né? Com respeito a... Então, o que eu quero dizer, a gente está aberto a conversar sobre o assunto, nós não queremos fechar o tema e dizer categoricamente é assim ou é assado, porque isso é uma bobagem, porque quem vai dizer isso é o Senhor, não somos nós, né? A pergunta é, eu posso ter certeza da minha salvação? E por aí eu quero responder, né? Eu posso ser alguém que tem certeza da minha salvação? É evidente que todo verdadeiro crente deve ter certeza da sua salvação, posto que pela fé ele recebeu um presente que está nele, como diz o Pedro, a divina semente está nele. Ele recebeu isso gratuitamente do Senhor pela fé. E que, portanto, a Bíblia diz, e isso que eu acabei de ler de Romanos, no capítulo 10, se em teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Essa é uma afirmação do próprio Deus para a gente. Então, todo verdadeiro crente vai ser salvo. Você crê que um verdadeiro crente vai estar no inferno? Não, eu não creio isso. Todo verdadeiro crente vai estar no céu. Falsos crentes vão estar no inferno? Sim. Falsos crentes, que enganam a si próprio e que enganam os irmãos, né? Que vivem como incrédulos que são, mas vivem de aparência cristã, mas são incrédulos na sua vida. Esses serão condenados, diz o Senhor, né? E até mesmo aqueles que praticaram a fé de milagres. Mas nós, em teu nome, não curamos enfermos, não expelimos demônios? Quer dizer, tiveram aquela fé, a fé que os incrédulos tinham na época de Jesus para receber os milagres que fazia na vida deles. Então, esses também vão ser condenados. Então, vai ter gente no inferno que operou milagres e fez maravilhas em nome de Jesus? Vai. Vai. Porque é somente a que realiza a fé salvadora, por assim dizer, né? Que vai realizar a salvação na vida do crente. A pergunta agora, que é o segundo passo, né? Primeiro que eu disse, eu posso ter certeza da salvação e devo ter certeza da salvação. O segundo passo é alguém que teve certeza da salvação, que viveu a fé da salvação, pode perder a salvação? Pastor, eu vou dar uma pausa, que nós estamos acabando a live agora, então nós vamos iniciar uma nova live, se você topar, para a gente poder ir adiante com os assuntos, tá bom? Então, essa pergunta vai ficar para a próxima ser respondida, ok? Então, volte na live e a pergunta é, você pode perder a sua salvação? Exato.